Glória a Deus pela palavra. Aleluia. O Senhor é bom? Todo o tempo. Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 19. Como nós estamos no culto de oração, Deus é bom. Então, nós precisamos cada dia mais estarmos conscientes do que é viver uma vida de oração. Domingo passado, o meu amado ministrou aqui sobre orar em todo o tempo, orar sem cessar. O que significa isso? É você ficar o tempo todo orando e não fazer mais nada dentro de um quarto? Não, é você ter relacionamento com o Pai. É você considerar a presença que habita dentro de você e aproveitar cada oportunidade que você tem do seu dia para envolver Ele na sua vida, para conversar com Ele, para saber o que Ele pensa, para saber o que Ele quer de você naquele dia. Como você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas? Ele vai te direcionar, Ele vai te instruir. Amém? Então, nós nascemos de novo para sermos unidos com Ele, no mesmo parecer, no mesmo espírito, na mesma natureza, concordando com Ele, entendendo o que Ele quer e assim andando em parceria, porque nós somos cooperadores de Deus, amém? Como filhos amados. E nós entendemos que o propósito de Jesus ter morrido por nós foi para termos comunhão com o Pai, porque foi a comunhão com o Pai que se perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. Havia uma grande separação entre o homem e Deus por causa do pecado. É por isso que Deus odeia tanto o pecado. É por isso que você tem que ficar bem longe do pecado. Não pode flertar com o pecado, não pode ter comunhão com o pecado, não pode se associar a pecadores para poder viver a vida como eles vivem, falar o que eles fazem, falar o que eles falam e fazer o que eles fazem. Estão entendendo? Por quê? Porque o pecado é algo abominável, ele é inimigo de Deus, porque foi o pecado que fez com que o homem, aquele que Deus criou, a imagem e semelhança dele, fosse separado dele. Deus não podia ter comunhão com o pecado, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus perfeito, mas Ele resolveu isso através de Jesus, através desse plano de amor. E Jesus veio com esse propósito, que restaurar essa comunhão, restaurar essa intimidade. Por quê? Porque o ser humano, ele veio de Deus, ele foi criado por Deus para ser como Deus, para manifestar a sua natureza, o seu caráter, através das suas atitudes, comportamentos, ações e palavras. E assim Deus teria uma grande família representando Ele aqui na terra. Já pensou? Uma terra povoada só de filhos de Deus, daqueles que você conhecendo o filho, você conhecia o pai. E é tanto que Jesus, ele veio ser esse modelo para nós. Antes mesmo dele consumar a nossa redenção, ele veio viver a nossa vida. Ele teve que se fazer homem para ser legal a obra da redenção. Porque se ele tivesse chegado aqui como Deus, jamais eu e você teria alguém para nos identificarmos, que a gente ia dizer assim, mas para ele foi muito fácil, ele é Deus, ele não erra, porque ele é Deus, para ele tudo é muito fácil fazer. Mas Jesus veio como homem, viver a nossa vida aqui na terra, porque quando Deus criou a terra, criou para o homem governar, amém? Eu acho isso tão lindo em Deus, porque mesmo Ele sendo todo poderoso, mesmo Ele sendo soberano, mesmo Ele tendo criado tudo pelo poder da sua palavra, como Ele queria criar, Ele respeita as leis que Ele cria. Eu não sei se você já viu pessoas que às vezes eles fazem uma lei, eles criam leis, não sei se você já parou para observar isso, mas eles são os primeiros que burlam. Eles querem que as leis funcionem para os outros, mas para eles sempre tem um jeitinho. Com Deus não existe jeitinho. É por isso que filho de Deus tem que se parecer com o Pai. Esse negócio de querer viver tirando vantagem em tudo, dando golpe nas pessoas, fazendo o que é errado, não é coisa de filho de Deus, não é coisa para nós, porque nós temos a natureza do Pai,
Nós somos parecidos com Ele. Então Jesus aqui na terra, Ele veio nos ensinar a viver essa vida, como era viver uma vida como ser humano e ter comunhão com alguém que é divino, que é perfeito, que é eterno. Então Jesus, Ele veio a essa terra viver a nossa vida como ser humano, e a gente vê quanto Jesus priorizava a comunhão com o Pai. E olha que antes mesmo de Jesus começar seu ministério, os milagres começarem a ser manifestos, a gente vai ver que quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, a gente vê uma expressão do Pai em relação à vida de Jesus, de admiração, de amor, de alegria, de gratidão pela vida de Jesus. E ele olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, a vida de Jesus dava prazer ao Pai, porque Jesus era um filho obediente. Jesus, ele tinha a sua própria vontade, mas ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E a gente vê Deus se expressando em relação a Jesus dessa forma. Aí a gente começa a olhar para a vida de Jesus, como era a atitude, o comportamento de Jesus. Você vai ver que Jesus, ele comia com os pecadores. Ele não era alguém que vivia isolado do mundo porque ele era santo, ou porque ele não tinha prática de pecar. Não, ele até estava lá no meio dos pecadores, muitas vezes comia com eles, mas você não via Jesus falando o que eles falavam, nem fazendo o que eles faziam. Jesus estava ali para influenciá-los com a verdade, para fazê-los conhecer a sua própria natureza, como eles tinham sido criados para ser. Então Jesus era um diferencial onde ele chegava. Havia trevas ali, Jesus era luz. E a gente começa a olhar para Jesus e a gente começa a ver um comportamento de alguém que é de um reino diferente. E hoje eu e você fazemos parte desse reino, o reino celestial. Então, trazendo uma conclusão, a nossa prioridade hoje na vida de oração é uma vida de comunhão, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como disse o profeta Oséias. Nós devemos conhecer e prosseguir, ou seja, o nosso conhecimento acerca de Deus, que é a fonte de todo conhecimento e sabedoria, se dá todos os dias. E como é que nós vamos conhecer alguém todos os dias? Se nós tivermos comunhão e relacionamento com esse alguém todos os dias. Quem é a pessoa mais próxima para conhecer outra? Marido e mulher. Eles formam uma aliança e eles decidem viver uma vida em comum, viver juntos, compartilhar de tudo. Então, consequentemente, vai vir os filhos, e os filhos também vão estar ali assistindo, estando perto, acompanhando, conhecendo os pais. Caráter, comportamento, não é assim? E eles começam a ter uma vida em comum, a esposa começa a entender, por um olhar, por uma expressão, às vezes até a forma mesmo de agir, ela já percebe quando algo não está bem. Não é assim? Ou o contrário, às vezes o marido já olha para a mulher e já sabe que tem alguma coisa errada, porque eles têm uma vida em comum, uma vida no dia a dia de relacionamento. Eles estão ali juntos, comendo juntos, dormindo juntos, andando juntos, resolvendo problemas juntos. Isso vai criando vínculos, isso vai aprofundando esse relacionamento. Agora, trazendo para essa aliança superior, que é uma aliança eterna, que é a nossa aliança com Cristo. Como é que nós vamos conhecer o Pai, se nós não estivermos todos os dias tendo um relacionamento com a sua palavra, ou com Ele, procurando conhecê-lo? Porque, amados, a nossa vida ela é cheia de áreas que nós precisamos cuidar delas. Quem é casado tem um cônjuge para cuidar, o casamento. Ainda tem os filhos também para cuidar. A mulher tem casa, muitas ainda trabalham fora. Os homens, cada um de nós temos áreas para investir, estudamos. Mas a principal é a nossa comunhão com Deus, que deve ser a nossa prioridade. Porque aquele que tem um envolvimento com Deus no seu dia a dia e procura conhecê-lo, ele vai ficar parecido com Ele, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de se comportar. Ele não vai viver uma vida fazendo algo totalmente diferente do que o Pai faz. Ele não vai viver uma vida desagradando ao Pai,
uma vida de rebelião, uma vida de desobediência, não. Porque Ele vai manifestar quem é o Pai, porque eles andam tão juntos. Eles têm prazer em estar juntos. Era isso que Jesus tinha com o Pai, Ele tinha prazer em estar com o Pai, porque Ele não via nem o tempo passar. Você já percebeu que quando a gente tem prazer em estar com alguém que a gente ama, e a gente começa a conversar, e a gente começa a compartilhar de coisas, quando a gente vê, a hora já foi embora. E é como meu filho ministrou na terça-feira, né, acerca do tempo. O tempo passa e não volta mais. E como nós temos administrado o nosso tempo? Nós não podemos querer viver os mesmos resultados que vivemos até hoje. Nós precisamos trabalhar para que todos os dias a gente venha ter resultados diferentes na nossa vida. Por uma vida comprometida, por uma vida que prioriza o que tem valor eterno. Sabe, às vezes a gente vê pessoas que elas se comprometem com tantas coisas e elas acabam não dando conta de nenhuma. Não vai até o fim. Por quê? Porque elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Elas não... Ei, para tudo. É igual alguém que vai fazer um balanço na loja. Para tudo, examina a sua vida. Vê o que está fora de lugar. Não tente fazer tudo na sua própria força. Você não vai dar conta. Busca no Senhor, que é o seu Pai, que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, para te instruir, para te ensinar, para que você não esteja o tempo todo tentando fazer as coisas do seu jeito e sendo frustrado porque não dá certo. Ou então sabe de determinadas coisas que faz, mas não toma uma atitude para mudar. Quanto maior for o nosso envolvimento e o nosso relacionamento em conhecer o Pai, em estar com Ele, em ouvi-lo, através da sua palavra, do tempo que nós passamos alimentando o nosso espírito, em comunhão com Ele, quanto maior for, mais a nossa vida vai ser influenciada e nós vamos ter um resultado e vamos ser bem-sucedidos. Não é isso que a Bíblia diz? Eu estava olhando os conselhos que os pais davam para os filhos, como Davi e outros, Deus falando com Josué, e você vai ver vários versículos que eles começam um concordando, se encaixando no outro. Ei, se você der ouvido ao que Deus diz, se você obedecer os mandamentos, e se você obedecer, se você der ouvido, você vai ser bem sucedido em tudo que realizar. Tem alguma coisa difícil de entender, mas precisa o quê? Considerar, dar ouvido. E às vezes nós estamos procurando fora, no externo, aquilo que já está disponível dentro de nós. Nós não fomos criados ou recriados em Cristo, através do novo nascimento, para sermos guiados pelas coisas externas. Nós somos recriados e nascemos de novo para sermos guiados por dentro, porque o Espírito de Deus está onde? Dentro de nós. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que mostra o zelo e o cuidado que Jesus tinha com as coisas que estavam totalmente, diretamente ligadas a Deus. E você vai ver aqui em Lucas no capítulo 19, no versículo 45, eu acho que eu estou na NVT. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam. Como assim? Jesus foi no templo, que o templo a gente conhece como lugar de se adorar a Deus, de se orar, de se louvar a Deus, de ouvir instruções, não é assim? Aí chega lá, o povo está fazendo o quê? Comércio. Existem vários tipos de comércio. Sabe o que é isso? É as pessoas não discernir o que elas estão fazendo ali. Qual é o propósito de estar reunido naquele lugar? Porque o templo foi criado, o templo físico, que mais na frente seria identificado com o templo verdadeiro que somos nós no Espírito. Estão entendendo? Mas até aquele momento eles conheciam o templo físico, mas era um lugar que foi criado com um propósito. De se conhecer a Deus, de buscar o socorro de Deus através da oração. Estão entendendo? Mas quando Jesus chega lá, ele vê que o propósito foi mudado.
As pessoas estavam fazendo comércio, vendendo no templo. E o que foi que Jesus disse? Deixa eles. Tem nada, tudo é normal, né? Tem nada a ver. Deixa o povo fazer. Qual é o problema? Fazendo da igreja um clube, fazer da igreja um comércio, né, do templo. Não. Jesus era muito zeloso. Aquilo que era certo, o que não era. E a gente vai ver Jesus tomando uma atitude aqui. Aqui diz que Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam. Jesus não foi nem educado. Tipo assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, aqui não foi criado para expulsar. Pode sair. E Jesus começou a expulsar, né? Algumas versões dizem que estava com chicote, às vezes parece até nos filmes, né? Mas Jesus foi muito enfático. Porque logo em seguida, do 46, ele diz: as escrituras declaram que o meu templo, diga o meu templo, será a casa de orações, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Propósitos errados. Agora, trazendo para a nossa atualidade, a gente está falando de algo que ainda fazia parte da antiga aliança, onde as pessoas não tinham a revelação e conhecimento que hoje eu e você temos como filhos. Quem hoje é o verdadeiro templo de Deus? Diga, sou eu. Diga, eu sou o templo de Deus. Então Jesus disse que o meu templo, você é templo de quem? De Deus, de Jesus. Será conhecido como uma casa de oração. E hoje nós entendemos que oração é muito mais do que, porque em todo lugar você vai encontrar orações, mas você vai ver muitas pessoas fazendo orações decoradas, repetidas. Não é algo que procede de uma vida, de um relacionamento, de conhecer a Deus. Não é algo que flui do coração. É algo que se faz por um nível de desencargo de consciência. A religião criou isso, não é? Mas glória a Deus que eu e você, a verdade chegou e ela nos libertou. E hoje nós entendemos, porque nós somos esse lugar, nós somos o templo vivo de Deus. Nós somos o templo de Jesus, então nós somos alguém que vamos amar ter comunhão com o Pai. Vamos amar ter comunhão com o Espírito. Porque oração é adoração. Oração é comunhão, oração é relacionamento, oração é você dedicar o seu tempo, a sua vida para conhecer aquele que habita em você, aquele que está com você todos os dias. E essa é a nossa parte. E nós não podemos deixar aqui estar retratando, né, que eles estavam vendendo lá no templo, fazendo do templo um comércio. Mas eu e você podemos estar fazendo isso com o templo que somos nós. Negociando com coisas que não agradam a Deus. Deixa eu te falar, esse templo que é você, ele é santo. Ele tem um dono. Eu e você temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. É inconcebível. É constrangedor falarmos palavras que venham ferir a santidade dele, o caráter dele. Ou termos comportamentos que mostram que é como se ele não representasse nada para nós. É como se a gente tivesse totalmente indiferente à presença dele, desconsiderasse. É como alguém que chama na sua casa e você nem fala com ela. Faz de conta que nem está ali. Totalmente indiferente. Nós temos que nos examinar para que a gente não esteja fazendo as mesmas coisas que Jesus, ele demonstrou indignação e ira por estar cumprindo o propósito errado. Ou seja, fazendo comércio num lugar que era para ser um lugar de comunhão, de intimidade com Deus, de oração. E esse lugar hoje sou eu e você. E eu e você temos que ser conhecidos como esse templo de Deus. Amém? Alguém com quem as pessoas possam encontrar em nós o socorro que elas precisam, a ajuda que elas precisam. As pessoas possam olhar para nós e nos ver como filhos de Deus, sabe? Enquanto meu marido estava ministrando domingo sobre oração, e coisas começaram a vir ao meu espírito, e algumas coisas eu comecei a anotar, né? Mas eu anotei algo aqui: não ignore aquele que mora em você, aquele que te ama e tem prazer em se relacionar com você.
Deixa eu te falar. Deus, Ele não nos ama por obrigação. Ele não foi obrigado a nos salvar. Ele fez isso porque Ele nos amava de tal maneira que Ele abriu mão de algo tão precioso para Ele, de algo tão importante para Ele. Então, assim como não é uma obrigação para Ele nos amar, Ele nos ama porque essa é a natureza dEle e porque Ele escolheu nos amar. Assim devemos, eu e você, dar a resposta a Ele desse amor, sendo gratos, tendo prazer, priorizando Ele e não ignorando o que Ele diz e fazendo outras coisas que desagradam a Ele. Estão entendendo? Nós devemos responder a este amor e ter prazer em compartilhar com Ele a nossa vida, cada área da nossa vida. Precisamos estar envolvido com a presença, com tudo o que é importante para Ele. Amém? Diga, eu preciso estar envolvido com a presença. Aquilo que é importante para o meu pai deve ser importante para mim. Sabe, não comprometa a sua comunhão com Deus. Como? Substituindo ela por outros tipos de ocupações ou relacionamentos. Não comprometa, prioriza ela. Porque através dela você vai ter as direções e a instrução que você precisa. Aquilo que não inclui Deus na nossa vida não deve ter a nossa atenção. Aquilo que não agrada a Deus não deve ter a nossa atenção. E nem podemos estar envolvidos com aquilo que desagrada a Ele. Amém? Deus é bom? Sabe, e enquanto Ele ministrava, o Senhor começou a me falar algumas coisas, já estou encerrando por conta do nosso tempo. E Ele falando, olha, pare de falar de problemas dos outros. Às vezes você sabe até o que outras pessoas estão passando, porque de alguma forma, ou elas te contam ou alguém te contou. Não é assim? Mas quando você sabe de alguma situação, não é para você estar falando daquele problema ou conversando entre si sobre o problema. Você tem que começar a interceder para aquele que sabe como resolver aquela situação. Se você não tem como resolver, não sabe como resolver, por que você vai falar? A vida das pessoas não são da nossa conta. Estou entendendo? Se a gente não pode resolver e a gente vai falar com alguém que também não pode resolver, isso é fofoca. E Deus abomina isso. Se Ele abomina, eu tenho que abominar. Então, se eu percebo que o meu irmão, alguém está passando por uma situação, um problema difícil de ser resolvido, que está trazendo problemas para a família, né? Eu preciso falar com Deus e orar, interceder por eles, para que o Senhor possa dar a ajuda que eles precisam. Isso é considerar a presença. E isso é considerar a nossa natureza, estar orando uns pelos outros, sabe, com a mesma intensidade e fervor que nós oramos pelos nossos. Isso é amor. Diga, a oração é uma expressão de amor. Então, quando você intercede por alguém, sabe, você está demonstrando qual é a sua natureza. Agora, não é orar por orar. É você orar como se você estivesse orando por você. Assim como você está precisando de um resultado, de uma solução, de um milagre, o seu irmão precisa. Então, ore por ele como se fosse por você. E isso é uma expressão de amor. Amém? Então, tudo isso, amados, eu sei que o nosso tempo é pouco, eu estou encerrando, é porque isso se dá, essa consciência se dá, porque eu dou prioridade a me relacionar com o meu Pai. Aí eu vou começar a entender, me conhecer como eu funciono, conhecer a minha natureza, agora que é a natureza dele, me ver nele, começo a olhar para ele e vejo, nossa, meu pai não age assim, meu pai não fala assim. Então, como eu amo e quero agradá-lo, eu vou fazer o que ele faz, andar como ele anda, falar o que ele fala. Jesus não fazia isso? Mas isso é algo que é um exercício, que nós precisamos estar nos examinando, porque às vezes é fácil a gente abrir a boca e falar, e ser impetuoso na hora de uma situação, de uma pressão, e fazer as coisas sem pensar. Mas sabe, não seja precipitado para falar
Não seja precipitado para resolver as coisas diante de uma pressão, de uma necessidade, de uma circunstância. Seja rápido em buscar a ajuda naquele que sabe como te ajudar e pode e quer. Amém? Aproveita que você é templo dele, que ele está com você o tempo todo. Aproveita cada oportunidade que você tem para viver essa vida de relacionamento e de comunhão, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu sei que nós temos irmãos nossos, né, que têm enfrentado vários tipos de desafios nessa área da saúde. E sabe, queridos, como um corpo, não espere chegar o dia de culto. Agora eu estou fazendo igual meu marido, não é observação, agora é só para casa. Não espere chegar o dia de culto para você pedir oração. Quando você souber que alguém está precisando de socorro, começa logo a interceder. Se você não sabe como orar, ore em outras línguas. Espírito Santo, você que conhece a situação, você que conhece, me ajuda a orar por fulano, mas seja rápido. Porque a oração é um meio que você tem para trazer livramento e salvação para aquela pessoa que está precisando. Amém? Então vamos nos manter nessa unidade. Quando a gente souber de alguma coisa, já começa a orar e procurar no Senhor como ajudar aquela pessoa. Às vezes é uma palavra. Quantas vezes, né? Eu sei que vocês fazem isso também. A gente lembra de alguém e a gente vai e manda uma ministração. Ou a gente vai e manda uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Isso é o quê? Estar sensível ao Espírito está trazendo para aquela pessoa. E chega na hora certa. Você já passou por isso? E como é bom a gente, né, receber essa instrução de Deus. A gente percebe o quanto a gente é amado, o quanto a gente é cuidado. Por quê? Porque Deus está usando a nossa própria família para cuidar de nós. Amém? É só um hashtag, fica a dica. Somos uma família, vamos cuidar uns dos outros.